Boa tarde, rapaziada. Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Avisando vocês que eu estou no trabalho. Na beira de avenida, passa caminhão, 11 carros com funk, gente falando e até mesmo entrando na loja para nós ganhar uma moedinha, beleza? Tamo junto. Temos notícia aqui da seleção brasileira. Na verdade, é mais uma análise do que eu vi sobre o jogo de ontem. Ontem eu consegui assistir o jogo, mas eu tinha outros compromissos, não deu para fazer um vídeo. Estamos fazendo hoje, fazendo nossa análise. Vamos falar um pouco desse jogo do Brasil. 3-0 em cima da Escócia, beleza? Vamos começar então com o seu like, seu comentário, beleza? Não esqueça de dar o like para que o YouTube recomende nossos vídeos para outras pessoas. E tamo junto. E se inscreva no canal para dar um apoio para nós, tá ok? Beleza, vamos falar aqui sobre... Vamos começar com Ancelotti. Ancelotti achou o time com o Ryan na ponta, porque o Ryan entrou e tá jogando melhor que o Rafinha, tá dando mais consistência, trabalhando mais na marcação, beleza? Como é que é o estilo de jogo do Ancelotti? Real Madrid. É isso aí. Ganhou 2 Champions no Real Madrid assim, beleza? Jogando como? Em transição, marcação. No meio de campo não chega a ser aquela marcação toda hora lá, quase perto da intermediária, mas mais no meio de campo, para sair em velocidade, aproveitando quem? Aproveitando a velocidade dos pontos. No Real Madrid era Rodrigo e Vinícius Júnior, Benzema no meio. É assim mais ou menos. Agora no Brasil, ele não tem o Rodrigo, que se machucou, infelizmente, mas ele acertou, eu acho que agora com o Ryan, tem um vigor físico jovem, é forte, beleza? Eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Nós temos ainda o Luiz Henrique, que também sabe fazer essa função, mas eu acho que o Ryan ganhou pontos com o Ancelotti. Essa marcação deu resultado. A primeira bola, quem é que intercepta ele? Ela numa chegada, uma pressão alta, o Ryan. Ryan vai, a bola sobra para Vinícius Júnior, quase como um centroavante. O Matheus Cunha, que seria o 9, na verdade o falso 9, volta um pouco. E se for prestar atenção, nos primeiros meia hora, o Vinícius Júnior era o único cara que estava ali perto da área, quase que no meio da área mesmo, entendeu? Tanto que o gol dele, para ver que é gol de centroavante, ele tá ali esperando. Deu um belo corte, eu acho que o goleiro achou que ele ia chutar, ele deu um belo corte no goleiro com o rebote do Ryan ali, golaço, matou o goleiro, beleza? 1-0 pro Brasil, pressão alta, depois de novo, vai outra pressão, o Vinícius Júnior rouba a bola, beleza? Faz o gol, um toquinho por baixo da perna do goleiro, não chutou forte, não fez nada, só um toquinho, gol anulado. Nós vamos falar desse gol anulado. Esse gol anulado aí, o juiz tem o VAR, ele tem tudo, beleza? Aliás, o VAR não tinha que ter se intrometido, o juiz não deu falta, o jogador da Escócia não reclamou de falta, ninguém viu falta, ele deu no campo e o VAR se interveio e ele foi lá olhar no VAR e depois, olhando no VAR, ele muda de ideia. Na minha opinião, não foi nada, beleza? Mas o jogo continua e o Brasil continua fazendo esta mesma marcação, essa pressão, entre aspas, não tão alta, mas um pouquinho ali do meio de campo para frente, não lá totalmente dentro da área. E de novo, o Brasil consegue chegar ao gol com uma bela, até que eu achei que foi uma bela bola trabalhada. Matheus Cunha jogando muito bem na raça, uma bola que estava bem perdida, ele dá um carrinho, sobrou para o Bruno Magalhães, que cruza, e o Vinícius Júnior de novo faz o gol. Todo mundo falou assim, colocou na cabeça o Vinícius. Não, ele fez um belo cruzamento, olhou a jogada, fez a leitura certinho do jogo, mas se você olhar bem a movimentação, estava aqui o goleiro e o zagueiro. O Vinícius Júnior ele estava aqui. Os dois foram para a bola aqui, o Vinícius Júnior foi por trás deles e cabeceou sozinho. A movimentação do Vinícius Júnior, ele conseguiu fazer a leitura da direção da bola melhor do que o zagueiro e com o goleiro. Eles foram no tempo errado da bola. O zagueiro foi para frente e a bola foi para trás dele. O goleiro foi junto com o zagueiro. E o Vinícius Júnior, não, ele foi ao contrário, ele deu a volta e ele conseguiu fazer a leitura da bola, distância da bola, cabeceou bonito. Não é o costume dele fazer gol de cabeça. 2-0, Vinícius Júnior poderia estar com o hat-trick empatado com o Lionel Messi na artilharia da Copa do Mundo. Simplesmente assim, é o homem do Brasil, é o homem da Copa na seleção brasileira, tá jogando muito, é protagonista, beleza? O Brasil continua. Aí, depois disso aí, o Brasil começou a tocar um pouco melhor a bola. Teve o gol do Ryan que foi perdido com um passe do Paquetá. Ryan se livra do zagueiro. Eu já gritei gol ali. Pra mim era gol, ia ser um golaço. Um toque de calcanhar do Vinícius Júnior, umas tabelas ali, o Paquetá lança, ele faz, tira o zagueiro, fica cara a cara com o goleiro, é gol.
Para você ver como o Brasil também soube trabalhar a bola. Não foi só aquele negócio de jogar no erro da Escócia, que errou muito, tá? A defesa da Escócia, nós sabíamos, nós já tínhamos feito o vídeo aqui falando que a defesa da Escócia não era um primor, que se pressionasse, ela ia entregar e ela entregou, beleza? O Brasil, esse é o esquema tático do Ancelotti. Foi assim que ele ganhou 2 Champions. Ele não era o favorito para ganhar as 2 Champions, tá ok? Mas ele montou o time para ganhar as 2 Champions e ganhou as Champions assim. Defesa consistente, pra você ter uma ideia, na última Champions que ele ganhou naquela temporada, ele só perdeu 2 jogos. E não era o melhor time da Europa. Mas uma defesa consistente, saindo em transição, velocidade rápida, com Rodrigo, Vinícius Júnior e às vezes o Mbappé quando ainda estava lá, tá ok? E assim foi indo. E chegando ao gol. É assim que joga o time do Ancelotti. É assim que ele é. É italiano. A Itália joga dessa forma e a Itália também, caso os caras, tetracampeão do mundo. Então tem que ser respeitado. É o estilo que talvez eu não gosto tanto. Não. Eu gosto do time pressionando tudo, mas nem sempre você vai pressionar o jogo inteiro. Vai chegar uma hora que você também vai sofrer pressão. E na hora que você sofrer pressão no time adversário, você tem que estar preparado e treinado para sair nessa bola em transição. E isso o Ancelotti ele faz e faz muito bem. Beleza? Faz muito bem. Para você ter ideia, o Pepe Guardiola, ele gosta do time dele amassando o time adversário. Mas nem sempre é só ele que amassa. E quando ele precisa, ele é atacado e está pressionado, ele consegue, ele precisa sair em transição, o time dele também é treinado para sair em transição rápido. Beleza? Eu só não gosto quando o time só fica totalmente recuado e faz isso. O terceiro gol do Brasil mostrou que o Brasil não era isso. O Brasil consegue trocar passes e o Bruno Guimarães, que jogou muita bola, nós temos que destacar, já estou destacando para vocês aqui, o Ryan, que jogou muito bem, o Bruno Guimarães e o Matheus Cunha. Jogaram muito bem. O Vinícius Júnior é fora, ele é o protagonista, ele é o craque, ele é o nome da seleção, tá? Tá quase que fora a parte, ó, esquece o Vinícius Júnior para comparação com os outros. O Vinícius Júnior tá arrebentando, tá ok? Então o Brasil jogou bem. A Escócia, que nós pensamos que ia dar mais trabalho para o Brasil, não deu. Eu achei que ia ser um jogo mais difícil, não foi. Foi um jogo fácil. Isso quer dizer o quê? Evolução. O Brasil está evoluindo. Primeiro tempo, primeiros 30 minutos contra o Marrocos, desastre. Uma pressão do Marrocos, um baile do Marrocos. Aí depois no finalzinho do primeiro tempo, com um gol do Vinícius Júnior, o Brasil empata. No segundo tempo eu achei que o Brasil jogou bem melhor que no primeiro tempo. O jogo foi mais de igual para igual. Inclusive as melhores chances foi do Brasil contra o Marrocos, beleza? Contra o Haiti, primeiro tempo 3-0, o Brasil dominou, acabou o jogo. Segundo tempo treinou, beleza? O Ancelotti mexeu, colocou peças para testar e para chegar nesse terceiro jogo, ter uma ideia melhor de como jogar contra a Escócia. Esse jogo contra a Escócia, o Brasil praticamente levou poucos sustos. Onde foram os sustos do Brasil? Defesa. O Brasil tem que treinar um pouco melhor sua defesa. Bola alta na área do Brasil é um perigo. Se nós pegarmos defesas, ataques que são melhores que se nós pegarmos a Suécia, por exemplo. A Suécia, em bola área, ela é muito boa. O Japão já não é. Tá ok? O Japão já não é. Nós vamos poder pegar Japão ou Suécia. É quase que 90% de chance. A Holanda tá muito difícil nós pegar, porque acho que vai ser a primeira do grupo, então nós não vamos pegar a Holanda. Vai ficar entre Japão e Suécia. Essas bolas altas, se for contra o Japão, pode ser que nós consiga passar e não passar sufoco. Mas contra a Suécia, a gente já passa sufoco. O Brasil vai ter que melhorar muito essas bolas alçadas dentro da área. Tá ok? Essa é uma das preocupações que eu vi no jogo ali. Eu fiquei analisando bem. Todas as lances de perigos do Brasil foram com bolas alçadas à área. E o Alisson teve que fazer grandes defesas ali, intervenções ali pro Brasil. Senão nós tínhamos tomado os gols, beleza? Vamos dizer assim. O Ancelotti, quando ele foi campeão, ele perdeu 2 jogos. Ele deveria ter um bom treinador de defesa. Espero que ele tenha um bom treinador para o sistema defensivo lá, beleza? Esse jogo do Ancelotti foi bom? Foi bom. O Brasil jogou bem? Gostei do Brasil. Como disse, era um jogo que nós pensávamos que ia ser mais difícil e eu achei até fácil, beleza? O gol anulado do Vinícius Júnior, poderia ter colocado ele hoje na artilharia junto com o Messi e hoje nós estaríamos falando os 2 artilheiros da Copa do Mundo, Lionel Messi e Vinícius Júnior. Mas não foi assim, beleza? O segundo gol, vou falar para vocês, aquela roubada de bola, muita garra do Matheus Cunha, gol de cabeça. E o terceiro gol foi aquela bola trabalhada, eu achei um belo gol.
Bruno Guimarães, garçom, sem ser fominha, poderia até ter chutado, mas o goleiro poderia defender. Aquela deixada que ele deu uma deslocada no goleiro e abriu o espaço no cantinho para o Matheus Cunha fazer o gol. Tá jogando muito nessa Copa, 3 gols na Copa do Mundo, beleza? É o 9, é um falso 9, mas está fazendo gols, beleza? Aí você tem ainda a atuação do Paquetá, que ficou meio escondido, mas ontem o Paquetá ele jogou mais na marcação, foi quase um volantão, beleza? Então nem apareceu muito no passe, mesmo assim conseguiu dar um passe ali pro Roberto, que poderia ter feito o gol, mas eu achei que o Paquetá foi muito bem na marcação, ajudou muito ali na defesa do Brasil, não deixando a Escócia criar nada de relevante, a não ser com bolas alçadas na área. Toque de bola não criaram nada, vamos ser sinceros, não criaram nada. Foi só aquelas bolas alçadas na hora que o Brasil tem que corrigir. Tá ok, rapaziada? Então é isso aí. Pressão, transição, marcação forte e Vinícius Júnior se destacando junto com o Matheus Cunha e o Bruno Guimarães lá na frente. O Ryan também foi bem, eu acho que ele segurou a vaga dele no time titular, tá ok? E aí, vamos falar de outra coisa aqui. O destaque do jogo foi o Vinícius Júnior, certo? Vamos ver, eu peguei aqui vamos dizer assim, um pouquinho do histórico do Vinícius Júnior, de uma reportagem do Vinícius Júnior, e ela está no GE, beleza? Aí vocês vão entender legal para vocês o que está sendo o Vinícius Júnior e a importância do Ancelotti na vida do Vinícius Júnior e no estilo de Vinícius Júnior. Porque o Ancelotti sempre falou assim, o Vinícius Júnior fica muito preso na ponta. Para ele chegar no gol, que ele fazia poucos gols, ele tem que tirar 2, 3, às vezes já chega a marcação dobrada, por isso ele tinha dificuldade, até mesmo para fazer gols ou dar assistência. Quando o Ancelotti chega e fala, você vai jogar mais perto do gol, ali você não vai precisar driblar tanto, você driblar 1, 2 drible e chuta, 1, 2 drible e chuta, 1, 2 drible e passa. Vinícius Júnior deslançou a carreira e virou o melhor do mundo e deu títulos para o Ancelotti e se consolidou como um dos melhores jogadores do mundo na atualidade. E aqui nós vamos ver um pouquinho disso aqui, ó. Vinícius Júnior versão Champions. Como histórico com Ancelotti, mostra que melhor está por vir no mata-mata. Olha para você ver como é a diferença do Vinícius Júnior em jogos grandes. É ali que ele cresce. Jogo grande, Vinícius Júnior, beleza? Com o treinador, Vini se tornou o mais decisivo do mata-mata da Champions, superando Mbappé, Lewandowski, De Bruyne e Haaland. Desde 2018, na Copa do Mundo, vive melhor fase da seleção, que no caso na seleção, né? Olha, vamos lá, ó. Olha a reportagem. Ou melhor, o estudo feito em cima do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior cresceu no momento certo e hoje é o principal jogador do Brasil, segundo o Neymar. O próprio Neymar reconhece, tá ok? Eu esqueci de falar do Neymar, nós vamos voltar na entrada do Neymar, beleza? Beleza? Melhor em campo nos 3 jogos da seleção da Copa do Mundo, o vice-artilheiro do torneio com 4 gols, poderia ser 5, errado na anulação do gol dele. O camisa 7 tem pela frente o mata-mata para se consolidar com a amarelinha. Então vamos lá. Quando se fala em mata-mata, olha lá. Seu histórico no Real Madrid, principalmente sob o comando de Carlo Ancelotti, mostra que ele é o jogador mais preparado para brilhar na fase aguda de uma grande competição. Vini é um atleta mais decisivo em mata-matas da UEFA Champions League desde sua estreia em 2018 e 2019, com 30 participações diretas, sendo 16 gols e 14 assistências. Olha para você ver, hein? Olha lá. Aí aqui está o ranking dos jogadores mais decisivos. Ó, Vinícius Júnior, 30 participações, 16 gols, 14 assistências. Ele é o primeiro colocado. Lewandowski, 24 participações, 17 gols e 7 assistências. Beleza? Aí vem aqui, que é Mbappé, 24 participações, 20 gols e 4 assistências. De Bruyne, 22 participações, 11 gols e 11 assistências. Aí vem Haaland, 20 participações, 17 gols e 3 assistências. Mas vale lembrar aqui que eles estão colocando o vídeo junto desde 2018, quando ele chegou no Real Madrid. Só que Lewandowski já estava jogando há muito tempo essas fases de mata-mata. O Mbappé já jogava antes do Vinícius Júnior. O De Bruyne também já jogava antes do Vinícius Júnior. Talvez só o Haaland não jogasse antes, se não me engano, o Haaland é mais novo que o Vinícius Júnior, se eu não me engano, beleza? Então, entre os 5, dos 5, ele é, talvez ali, tirando o Haaland, todos já jogavam, e mesmo assim ele superou os outros, e tem 25 anos, e se continuar desse jeito, vai passar,
vai aumentar essa de Santos e muito, beleza? A relevância de Ancelotti na carreira de Vini Júnior. Das 30 participações em gols de Vini Júnior em mata-mata da Liga dos Campeões, 20 foram entre 21 e 25. Olha para você ver. Sobre o comando de Carlo Ancelotti. Inclusive, o brasileiro marcou em 2 finais, garantindo 2 títulos da Champions League, beleza? Se eternizando lá no Real Madrid, né? Antes da chegada do técnico italiano ao clube espanhol, Vinícius oscilava entre 2018 e 2021, que colocava ele muito preso na ponta e ele não se aproximava muito da área, sem contar que ele não era um titular absoluto, beleza? Então ele viveu altos e baixos, não se afirmava como titular, fazia diferentes funções e não tinha números relevantes em gols e assistência. Com a chegada de Ancelotti, passou a ter sequência e se tornou protagonista do Real Madrid. O mesmo aconteceu na seleção brasileira. Desculpa aí, rapaziada. Olha para você ver os números dele na seleção brasileira com o Ancelotti e antes desse, ó. O mesmo acontece na seleção brasileira. Vini Júnior oscilou e conviveu com críticas com a camisa do Brasil desde sua estreia em 2019 até as vésperas da atual Copa do Mundo. Com Tite, Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior, olha para você ver, somou 41 jogos, 7 gols apenas e 5 assistências. É o número ruim? Não, para um ponta, que é como eles colocavam, o Tite colocava aí quase que marcar lateral. Então, para um ponta, até que é razoável, bem razoável. Lá, média de 0,29 participação direta em gol. Presta atenção nesse número, 0,29. 0,29 participação em gols, beleza? Por jogo. Com Carlos, os números sobem para 6 gols e 4 assistências em 11 jogos. Veja bem, média de 0,90 participação direta por partida, quase uma participação em gol por jogo. A diferença é muito alta, de 0,29 para 0,90 é muito alta. Então, como o Ancelotti sabe como é que usar o Vinícius Júnior, conhece o potencial dele. Lá, aí o que o Ancelotti falou? É satisfatório, Vini brilhando, porque não tinha dúvida de como ele poderia chegar a essa Copa do Mundo. Para ele é uma honra jogar com a seleção. Ele está indo muito bem. Também fez gol de cabeça, que é muito raro para ele. Não sou eu que vou descobrir o Vini. Para mim, Vini é um top, é um dos melhores do mundo, obviamente, disse Ancelotti. Beleza? Olha, o Vinícius chegou a 4 gols dessa Copa do Mundo, empatando com Haaland e Mbappé, e apenas 1 gol do Lionel Messi, porque foi roubado, artilheiro da competição. Seu desempenho em mundiais é de 8 participações em gols em 7 jogos. Pode ver, quando é jogo grande mesmo, agora é a hora de jogar, olha pra você ver, ele tem 8 participações em 7 jogos de Copa do Mundo. É a hora dele. E agora entra o mata-mata. Então isso que faz? Faz a gente acreditar mais. Vinícius Júnior tá jogando muito, beleza? Esse é o jeito dele, fica ali e tal, quando cata na bola, leva perigo para o adversário, e é isso que nós esperamos, Vinícius Júnior. Vamos falar aqui um pouquinho do Neymar, o vídeo tá ficando grande, eu esqueci, o Neymar entrou no lugar do Matheus Cunha, jogou até que foi, vamos dizer assim, não se comprometeu, não fez nada excepcional, também tá completamente fora de ritmo, não pode forçar muito, 3-0, mas eu fico pensando, ele vai entrar no lugar do Matheus Cunha? Porque o Matheus Cunha tá jogando muito. Ele vai entrar no lugar de quem? Do Paquetá? Paquetá, ele não vai marcar igual o Paquetá. É verdade? Ele não tem físico para isso e nem tem força para isso. Ele vai entrar no lugar de quem? Eu estou pensando, com um time alinhado, igual o Brasil tá ficando, tirando agora, aumentou e evoluiu, tá evoluindo. O Neymar vai entrar no lugar de quem? Eu acho que o Neymar vai ser banco. Infelizmente, para aqueles fãs e para quem gosta de futebol disso. Se ele conseguir marcar pelo menos, talvez ele vai ganhar a vaga. Mas eu só quero saber no lugar de quem. Essa vai ser uma quebra-cabeça pro Carlos Ancelotti, beleza? Rapaziada, dê seu like, faça um comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pro nosso canal aí. Eu vou parar por aqui, eu poderia falar muito mais, mas aí o vídeo ia ficar muito longo, beleza? Dê seu like aí, pro YouTube recomendar nossos vídeos para outras pessoas. Tamo junto e vai Brasil!